Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Cristiano Fetter, mestre em Ciências do Movimento Humano, treinador de atletas do alto rendimento e um dos maiores produtores científicos sobre trail running no Brasil. Ele é o cara por trás de frases como treine na cidade e voe na montanha, e aplica na prática um método que já levou corredores como a Ivânia Rambo e o Jefferson Lopes a representarem o Brasil em provas internacionais. Falamos sobre como ele descobriu o trail e qual foi o ponto de virada para focar nesse esporte, as provas que mais marcaram sua trajetória e o que a corrida representa para ele hoje. Entramos em detalhes sobre a sua metodologia de treinamento, como que ele monitora cargas semanais altas de seus atletas e qual o elemento do treino que ele considera indispensável para evoluir e evitar lesões. O Fetter também compartilhou histórias marcantes e de momentos desafiadores e sobre como preparar atletas para provas em montanhas mesmo quando se vive na cidade. Foi um papo cheio de ciência, experiência prática e paixão pelo esporte. Tenho certeza que você vai sair desse episódio com muitos insights para aplicar nos seus próprios treinos. Cristiano Fetter, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo este podcast, mas muito obrigado pelo convite. Por cara com experiência em podcast é outra coisa. Pô, Fetter, obrigado aí por ter topado participar aí do podcast. E queria começar esse nosso papo aí bem do início lá, te perguntar como é que foi o teu início lá no trail running, como que tu descobriu aí essa modalidade, talvez qual foi o ponto de virada que fez tu focar mais nesse esporte, nessa modalidade aí dentro da corrida. Cara, na verdade, assim, eu nunca teve, basicamente, no meu histórico, um momento onde eu saí do asfalto, vamos dizer, para começar a trilha. As coisas já logo correram paralelamente na minha história de corrida. Basicamente, eu comecei a correr, te contando rapidamente, para tu entender, eu comecei a correr basicamente porque eu fui convidado por um chefe, então não foi um convite assim, ó, cara, tu vai ir para compor um revezamento, né, numa academia que eu trabalhava. Não corria, não fazia nada. Eu só jogava bola e estava na faculdade de educação física. Minha parada era fisiologia cardiovascular, eu trabalhava com outra parada, cara, laboratório de pesquisa, nada a ver. E trabalhava nessa academia, faltou um cara, fui lá, cobri, né, esse atleta, só que eu fui bêbado. Eu fui de ressaca para outro dia, para uma prova de 5 quilômetros. E, cara, por alguma coisa, tipo aquelas coisas que não dá para entender como, eu achei muito massa a história da corrida. Aquilo me fez muito bem. Óbvio que a corrida foi horrível. Bêbado, virado, suando, assim, tava horrível. Mas eu gostei do clima da coisa. E a partir dali eu comecei a treinar para me desenvolver na corrida. E só que em paralelo a isso, o meu então chefe na academia morava num lugar que era próximo a umas estradas de chão. E a gente ia treinar. E aí treinava junto ali na estrada de chão e aí já era perto de uma trilhazinha. Vamos fazer aqui também, vamos correr aqui também. Então nunca teve exatamente uma divisão. Eu sempre fui paralelo. Óbvio que bem no início, lá, 2009, eu corria provas de asfalto. E aí, bem comunzão, circuito Adidas lá, 5, 10 quilômetros, na orla de Porto Alegre. A galera de Porto Alegre vai conhecer. E depois, aí comecei a fazer algumas provas, que tem um circuito aqui que se chama Trilhas e Montanhas. E aí, dali, já comecei. E as coisas sempre foram correndo paralelamente, assim, na minha vida. E
todos esses anos aí, né? Tu comentou desde 2009, né? Não sei exatamente quando foi que as provas de trilha entraram, mas todos esses teus anos aí, tem alguma prova que te marcou de uma forma, assim, mais especial? Seja pela prova em si ou pela performance que tu conseguiu entregar, pelo momento de vida que tu tava ali. Tem alguma que vem em mente aí pra ti? Cara, o trail, ele tem essas coisas, né? As provas, elas se conectam muito com vários momentos de vida e elas acabam se tornando muito especiais, assim, por vários motivos, né? Mas eu acho que ah, uma prova, assim, que eu me lembro, cara, marcou minha vida absurdamente, foi o Desafio Urubici. É uma Uhum. prova que, cara, isso lá por 2000 e, sei lá, 10, 11 por aí. Cara, os caras filmavam com TechPix, né? Era uma coisa, cara, horrível, pixelado. Só que, cara, as imagens, a prova ela vai no ponto mais alto de Santa Catarina. E é no Morro da Igreja, um lugar absurdamente bonito, lindo e tal. E, cara, eu vi os caras chegando lá correndo e assim, pô, será que um cara que nem eu, que sou péssimo geneticamente para corrida, será que eu consigo me desenvolver para fazer uma prova de 52 quilômetros e chegar lá correndo com as minhas pernas? Velho, aquilo me motivou a correr longas distâncias. Hoje eu só corro longas distâncias por causa dessa prova. Então, eu acho que essa, como prova ah, inicial, assim, eu acho que é a que tem mais. Pô, foi o que me moveu, assim, de verdade. E, cara, quando eu cheguei, quando eu cruzei a linha de chegada, a minha sensação era de super-herói. A minha sensação era assim, ó, cara, qualquer coisa que aconteça na minha vida, pode ter certeza que eu resolvo, porque se eu fiz isso daqui, esquece. O resto tá garantido. Então, essa prova, para mim, eu acho que é muito marcante, primeira ultra, enfim, para mim é top. É interessante, né, que essa prova aí é uma prova que hoje, assim, ela não é tão conhecida, né? Não é uma prova que tá no nosso cenário, assim, hoje em dia, assim, que muita gente acaba ouvindo falar dela, mas ela é uma prova que marcou muita gente, assim, né? Não, tu não é o primeiro a comentar sobre essa prova aqui no podcast, né? Então, tem alguma coisa aí nessa prova que realmente é especial, assim, né? Talvez seja essa combinação de altitude e frio, né? Santa Catarina aí tá numa uma latitude aí, né, mais baixa ou mais alta, não tenho certeza aí agora, mas enfim, tá mais para baixo aí, né, no mapa, e acaba que, né, é mais frio do que a maioria né, das provas aí no Sudeste, e alguma coisa essa prova tem que tem algo de especial, que tem bastante gente que fez ela em algum momento, que guarda boas memórias dela, né, então é Mas interessante. isso é engraçado, porque, cara, realmente lá por esses idos assim de 2010, 11, 12, por ali, eu fiz a Ultra em 2012. Não, eu fiz um revezamento que era subia, a prova ela sobe 25 quilômetros e desce 27. Então eu fiz a parte de subida lá a primeira vez, e em 2012 eu fiz 2014 eu fiz a Ultra, o completo, né? O sobe e desce. E naquela época, cara, tinha Desafio Urubici, Praias e Trilhas, o Volta à Ilha, né? Que eram as provas ali de Santa Catarina. E, cara, não tinha muitas outras provas assim. Não é que nem hoje que, cara, tu pode escolher o final de semana que tu vai correr no Brasil, vai ter uma prova, né? Então, era outro momento assim completo do trail. Cara, para tu ter ideia, não tinha tênis nas lojas para comprar. Uhum. Tu não escolhia o tênis, era o que tinha na loja que tu achasse. Ponto. Não tinha, vou escolher agora o Lab, não sei o que. Não, não tem. Uhum. É o que tinha. Não tinha pernito para vender na época. Então, tu tinha que achar num lugar. Cara, hoje é outro cenário completamente diferente. Cara, em todos esses anos aí que tu tá, então, né, nesse cenário, e não só treinando, né, atletas, como
testando coisas em ti, né? Eu imagino que tu deve fazer isso, né? E acompanhando o teu podcast, né? Eu vejo que tu gosta de testar em ti também, né? As coisas que tu vai sugerir e vai passar para os teus atletas. É, eu imagino que tem várias coisas, vários elementos aí que talvez tu viu que dá certo, que funciona, né? Tanto contigo como com teus atletas. Outras coisas talvez que tu testou e viu que não dá certo. Eu queria saber de ti se tem algum elemento do teu treinamento, né? Eu sei que não tem aquela bala de prata, né? A coisa que vai revolucionar tudo, mas tem algum elemento aí do teu treinamento que tu não abriria mão por nada? Pode ser, às vezes, algum tipo de treino específico, algum treino de força, uma técnica de recuperação que tu usa, alimentação, não sei, alguma coisa que tu considera importante demais para a tua vida como atleta? Permita-me discordar de ti. Existe a bala de prata. Existe a bala de prata. Ah, mas é que assim, a bala de prata, isso é engraçado, né? Porque ah, eu, eu tenho sentido. Hoje, nosso código de sociedade, rede social, enfim, todo mundo quer a dica mágica. Não, pô, tu falou que vai fazer aquele treino e tu vai ter um salto quântico master. Cara, não é assim. Infelizmente, a corrida, ela não é assim. A corrida é um esporte de longuíssimo prazo. Ela é um esporte de processo. Ela é um esporte que tu vai fazer hoje e, cara, tu vai ver resultado lá na frente, né? E eu acho que a bala de prata, se a gente pode chamar assim que existe, talvez, eu acho que o que eu não abro mão, e que eu insisto que os atletas não abram mão, é o sono. Não é nenhum treino, blá, blá, blá. É sono, dormir. Cara, se a gente pegar o sono, ele é. Se tu olhar qualquer atleta de elite, vamos para atleta de elite. O que atleta faz? Ele treina e o que ele faz depois? Ele come e dorme. E ele acorda de novo, treina, come e dorme. E é assim. Até o Gustavo Borges, uma vez, perguntaram para ele assim: Aí, Gustavo, quantas horas por dia tu treina? Ele falou 12 horas. E aí o cara assim, porra, cara, 12 horas? Tu fica 12 horas dentro da piscina? Não, não. 8 horas dormindo, 4 dentro da piscina. Porque o sono faz parte do treinamento. E, cara, a gente, uh, infelizmente, assim, ou não sei, mas cada vez a gente prioriza menos o sono. E o que eu faço aqui na minha casa é ter um alarme para dormir. Eu não tenho alarme para acordar, eu tenho alarme para dormir. Qual que é o alarme para dormir? Todos os dias, eu tenho uma filha de 6 anos, a Maia, e às 9 horas da noite, a Alexa chama, Maia, hora de dormir. Ela já sabe que, pô, ela pega e já escova os dentes, tal, babá, vai pra cama e vai dormir. No mesmo momento, eu e a minha namorada, a gente faz a mesma coisa, o mesmo caminho, já vai ler um livro e vai dormir. E deu. Então, assim, uh, priorizar o sono, cara, é priorizar. Porque pensa assim, se tivesse, isso é engraçado, se tivesse uma pílula que vendesse na farmácia, que melhorasse a tua recuperação, melhorasse tua parte hormonal, melhorasse a tua memória, relaxasse o teu corpo, te deixasse com uma performance mental melhor. Tu ia comprar e tu ia tomar todo santo dia. Agora, dormir, tu não dorme. E se tiver que excluir qualquer coisa na tua vida, tu exclui o sono. Cara, não existe performance sem sono. Então, para mim, a bala de prata, ou o treino mais importante, enfim, que eu não abro mão e que eu insisto que os alunos não abram mão e que eu encho o saco e que eu faço desafio de sono com os alunos é dormir. Cara, tem que dormir, tem que dormir. Não existe performance sem sono. Pô, fiquei curioso aí pra saber como é que é esse desafio de sono aí que tu fez com os teus alunos. Não, cara, assim, ó, cara, é ridículo, mas assim, só de tu entender que o sono é importante, tu já começa a te
programar um pouco melhor. Então, nesse desafio do sono, eu largava um PDFzinho, assim, incentivando as pessoas a dormir entre 7 e 8 horas, tá? Então, assim, eu sei que na vida das pessoas, rotina, etc, etc, pode ser que não chegue a isso. Mas qual o máximo que tu consegue chegar ou o mais próximo disso? Consigo mexer aqui e ali e fazer. Aí tinha alguns pontos. Começar a fazer uma higiene do sono. Então o cara já vai se preparando para dormir desde mais cedo. Aí o cara toma um banho quente, ajusta a temperatura do quarto, reduz as luzes, vai ler um livro antes de dormir, larga o celular 1 hora antes. Cara, essas coisas extremamente simples, melhoraram a qualidade de sono dos atletas. O que acontece quando tu melhora a qualidade de sono? O cara melhora a recuperação dele para o próximo treino. Se o cara está melhor recuperado para o próximo treino, ele treina com mais qualidade. Se ele treina com mais qualidade, qual que é a consequência? Ele vai melhorar mais. Então, assim, o desafio ele era muito básico. Quão mais próximo de 7, 8 horas tu consegue dormir por noite? Só isso. Então, só tinha um incentivo a mais, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem muito a ideia de que o sono ele serve só para recuperar o dano que a gente fez no corpo ali, ou os estímulos que a gente deu durante o dia, né? Mas eu acho que quando a gente vira, talvez, essa lógica aí, que o sono, ele vai me possibilitar que eu tenha um dia muito mais produtivo no dia seguinte, ele acaba que a gente já vê isso como algo que a gente vai ganhar, e não algo que a gente vai só recuperar do que a gente perdeu, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que, né, eu vivenciando agora na paternidade de um recém-nascido em casa, né, com 1 mês, esse primeiro mês, assim, foi caótico a questão do sono, né? E, cara, eu não tinha disposição para fazer nada durante o dia, assim, trabalhava, assim, fazendo o mínimo possível, assim, não tinha criatividade nem para fazer os posts aqui, né, no Instagram, para gravar o podcast, eu não conseguia nem pensar em convidado para convidar. Então é isso, a gente fica realmente com a nossa clareza mental, ela é muito afetada, assim, né? Então se a tua mente não tá conseguindo funcionar direito, né, como é que o teu corpo vai conseguir responder também, né? Então o sono, isso é algo que para mim mudou bastante quando eu comecei a ver isso. Beleza, eu vou dormir mais para eu conseguir no dia seguinte, eu conseguir performar melhor, eu conseguir pensar melhor, eu conseguir estar presente melhor, seja, né, na minha empresa, seja na minha família. Então acho que essa lógica aí acaba nos ajudando, porque a gente vê como algo que a gente vai ganhar também, não é só algo que a gente está recuperando uma perda, né? Não, cara, concordo perfeitamente, assim, eu tenho, desde que eu instalei, vamos dizer assim, essa rotina em casa, cara, tudo melhorou, tudo melhorou. E todos os alunos, o relato de todos os alunos que só começaram a se preocupar um pouquinho mais com o sono, não estou dizendo que vai virar, mas só se preocupou um pouquinho mais, cara, a vida melhora muito. Tu tá passando por isso, cara, tu não vive sem dormir, tu sobrevive, né? Tu tá no modo zumbi. Exatamente isso aí. E conta pra gente como é que é a tua rotina de treinos, além dessa parte do treino aí do sono. Como que dá um panorama aí pra gente mais ou menos de como que é a tua semana de treinamentos, hoje em dia aí pra gente ter uma ideia tanto de como que teu método funciona, como que tu tá aplicando isso em ti hoje. Assim, ó, esse ano especificamente, eu tirei, vamos dizer assim, para me desenvolver em cada vez mais longas distâncias, tá? Então, isso envolve não só necessariamente fazer longas distâncias, mas fazer longas distâncias de forma seguida e o meu corpo ir se adaptando a essa carga de treinamento. Então, hoje eu divido a minha semana, vamos dizer assim, com corrida, bike, pilates e treino de força. Musculação, enfim, academia, depende.
Então, o que que eu faço basicamente, tá, para programar tudo isso dentro da semana? Eu tenho uma filha e eu sou divorciado, enfim. Então, tudo eu vou, tudo é ajuste. Se meu treino, eu não tenho uma semana exata, assim. Eu sei a minha semana praticamente na semana, vamos dizer assim. Eu organizo a minha semana de treinos de acordo com se eu vou ficar com a minha filha ou não, né, ali no final de semana, então eu tenho mais tempo para treinos ou não. Uh, todos os dias, eu faço uma leitura de variabilidade da frequência cardíaca. De manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço, inclusive a minha filha hoje de manhã, ela foi para o meu quarto. Falei, mãe, agora espera um pouquinho que o pai precisa ficar quietinho. Aí ela fica do meu lado esperando eu fazer o controle ali da coisa. Por quê? Porque essa variabilidade ela vai me dar o norte. Pô, estou recuperado, não estou recuperado o suficiente. Se eu estou recuperado o suficiente, eu estou apto a fazer um treino mais intenso. Se eu não estiver, eu adapto esse treino sem problema nenhum, sem, mas eu tinha programado para fazer tiro. Azar do tiro. Eu vou fazer uma rodagem. Pô, tô muito ruim, não dormi, sei lá. Vou para bike. E aí, só o Pilates e o treino de força, que daí eles são mais certinhos, assim. Mas, cara, no geral, assim, eu vou adaptando o treino, respeitando o meu corpo. E aí, principalmente nos finais de semana, basicamente os finais de semana eu sempre corro sábado e domingo, sempre treinos aí, normalmente mais longos, com mais altimetria. Mas eu tenho tentado me desenvolver a correr cada vez mais, aguentar uma carga de treinamento maior. E durante a semana os treinos de corrida fazem no asfalto, então. Sim, a grande maioria, tá? Eu tenho tentado, tentado desenvolver um pouco mais a parte técnica mesmo de trilha. Então eu vou para o interior aqui, quando eu tenho um pouco mais de tempo. E aí o que eu faço é ficar no mesmo lugar, na mesma trilha. Eu subo a estrada, desço pela trilha. Subo a estrada, desço pela trilha. E fico testando na mesma trilha até ir tipo, pegando um pouco mais o jeito, porque esse conceito assim de dupla tarefa, né, que é o conceito científico da coisa, ele se desenvolve com repetição e não por, por exemplo, tu aprende as coisas, as crianças, qualquer um de nós, a gente aprende fazendo muitas vezes uma coisa e não várias coisas uma vez. Então, eu preciso repetir a mesma trilha para o meu corpo entender a movimentação, para que depois eu transporte isso para outras trilhas, várias vezes. O que acontece com a grande maioria das pessoas é que o cara quer desenvolver a técnica de trilha, aí vai para uma trilha no final de semana, passa por ela uma vez e estou desenvolvendo minha técnica. Não, não tá, não tá. Tu tá, sei lá, passeando no morro, tu tá fazendo um estímulo, mas treinar a parte técnica é ficar fazendo a mesma coisa várias vezes no mesmo lugar até aprender, até se desenvolver. Isso é interessante, eu nunca tinha pensado por essa visão, essa perspectiva, assim, né? Eu acho que isso,
Outro fator positivo disso, talvez que tu nem mencionou, seria a segurança, né? Que tu acaba ganhando repetindo sempre o mesmo trajeto, né? Porque um dos problemas dessa dupla tarefa, né? O que dificulta isso é a chance de lesão, né? Nossa chance de lesão aumenta quando a gente está fazendo essa dupla tarefa, assim. Às vezes de torcer o pé na trilha ali e acabar tendo que ficar um tempo sem treinar. Quando você está correndo no mesmo trajeto que você já conhece, você sabe mais ou menos o que esperar e acaba que você ganha um pouco mais de segurança ali naquele trajeto, assim, né? E aí acaba que diminui a sua chance de lesão. Então é outro fator talvez que contribui para isso, assim, né? Também como que tu trabalha isso com os teus alunos, assim, de maneira mais prática? Digamos que tu tem uma trilha ali de 3 quilômetros, tu pede para eles fazerem só, sei lá, 500 metros na trilha, voltar pelo asfalto, fazer 500 metros, os mesmos 500 metros de novo, ou tu realmente trabalha trajetos um pouco mais longos? Como que é mais ou menos na prática que tu faz isso? Assim, ó, aí, porque tudo depende do acesso que a pessoa vai ter para isso, né? Então assim, eu trabalho muito com o contexto de cada pessoa, né? Cada um tem um acesso para fazer isso. Agora, pô, o cara começa a me relatar que o tempo todo ele tem problema na parte técnica, pô, a gente precisa tentar melhorar isso. Então, ele tem que achar um lugar dentro do seu ambiente lá, que seja de fácil acesso, e fazer exatamente a coisa que eu tô falando que eu faço, que o cara deveria fazer. É ficar no mesmo trajeto. Ah, Fetter, não tem um trajeto, tipo, circular, vamos dizer. Desculpa, o teu corpo, ele não tem visão. Ele só se adapta ao estímulo, do terreno, vamos dizer assim. O teu músculo, ele não tem visão, ele não está vendo o ambiente geral. Ele só está recebendo uma informação, de impacto do terreno e ponto. Ou seja, se tu ficar no mesmo lugar, subindo e descendo a mesma trilha, para o corpo é a mesma coisa. É chato para tua mente. Mas, peraí, nós estamos falando de treinamento ou de diversão? Ah, eu quero me divertir. Ah, não, tá, então beleza, tu vai lá, sobe o morro que tu quer, não repete lugar, enfim. Aí cu- cu- cada um, é, cada um pensa de um jeito. Para mim, se tu quer treinar, se tu quer melhorar, se tu quer evoluir, tu precisa fazer repetição. Não tem desculpa. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia, ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca. É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como um manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$ 100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garanto seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. Eu acho que o nosso esporte, né, acaba que tem esse elemento mais... elemento aí de ser algo bom para nossa mente, né, da gente estar curtindo, né, quase que um hobby também. E aí eu acho que é mais difícil da gente conseguir
ter essa... Não é tão intuitivo, né, pra gente ficar repetindo esse mesmo movimento, né? Mas se você vai para outras modalidades, sei lá, eu treinei Muay Thai um tempo. Cara, tinha aulas ali que você ficava 1 hora, às vezes 2 horas, fazendo o mesmo chute. Tipo, o mesmo chute ali o tempo inteiro. Cara, e é chato, tipo, olhando de fora talvez seja, mas quando tu tá ali focado na missão, você sabe tudo que tá tendo que fazer, todos os movimentos, os micro movimentos que teu corpo tá tendo que fazer para conseguir ajustar aquela técnica certinha, né? O teu professor tá ali dando, né, um feedback sobre o que pode melhorar, você está sempre tentando fazer uma coisinha diferente. Então não é, né, olhando de fora pode parecer um negócio meio monótono assim, né, mas você está sempre aprendendo algo novo, né? Eu acho que com a corrida, né, com essa maneira aí de treinar é mais ou menos a mesma coisa, né? Beleza, você vai estar sempre passando pelo mesmo lugar, mas cada vez que você passa ali, você está fazendo uma coisa diferente, assim, né? Você pode testar uma coisa diferente, ver como que seu corpo responde, sentir mais segurança, assim, acaba que não fica talvez algo tão maçante, né, como parece, né, de fora pensando assim, né? Cara, se tu for pela lógica que cada vez que tu passar pela trilha tu vai pisar num lugar diferente, tu nunca Uhum. vai pisar no mesmo lugar exatamente. Tu pode até saber, tipo, onde tá uma pedra que tu não vai pisar lá, mas tu sempre vai pisar diferente. E aí tu colocou um ponto ali de, pô, de repente vai torcer o pé e tal. Sim, há risco. Sim, há risco. Mas também, se não expor o teu corpo a isso, ele também não vai saber como lidar no dia que for lá na tua prova alvo lá na frente, né? Mas eu quis dizer o contrário, né? Eu quis dizer que correr no mesmo trajeto, você diminui a chance, talvez, de uma lesão, Sim, porque é. você tá conhecendo melhor ali, né? Não, sim, sim, sim. Mas tu tá fazendo esse treino, tá? Tu Sim, poderia não sim, fazer esse treino. sim. E aí, quando a gente pensa nessa parte de dupla tarefa, de parte técnica de trilha mesmo, ela é definida basicamente por alguns pontos. Poucos toques com o calcanhar, toques frequentes, ah, como é que era? Frequentes, força no quadríceps e agilidade. Cara, para tu treinar isso de forma separada, tem como? Tem como. Mas tu tá ali no lugar, por isso que, assim, eu sempre digo para começar numa trilha bem simples. Pode ser até um estradão. Começa do estradão e vai cada vez mais. Porque, cara, tu começa a se atirar um pouco mais, tu começa a ver assim, ó, pô, dá para ir um pouquinho mais, dá para ir um pouquinho mais. Pô, se eu entrar com o meio do pé, como é que é? Se eu entrar com o calcanhar, como é que é? Se eu entrar com o corpo um pouquinho mais para frente, e aí tu começa a fazer ajustes, cara, é sensacional. Eu fiz faz umas 2 semanas por aí, eu levei minha namorada e umas outras meninas aqui para a gente fazer o mesmo circuito que eu faço, que é esse xarope. Só que as meninas têm outra cabeça, né? A cabeça delas é assim, vamos fazer um trajetão e não vamos passar no mesmo lugar. Eu falei, nós vamos para o mesmo lugar e vocês não vão saber que estão passando lá. Cara, eu fazia 8 no negócio, assim, enfim. Só que aos poucos eu fui falando, pô, quem sabe tu vai mais assim, quem sabe tu tira um pouco mais o calcanhar, quem sabe tu te inclina um pouquinho mais pra frente, quem sabe tu vai. Cara, no final do treino, que elas já tinham passado 200 vezes pela mesma trilha, 200 vezes pelos mesmos lugares, se tu olha lá nos segmentinhos do Strava, tá tudo aumentando, assim, tudo melhorando, porque elas começaram a sentir segurança e começaram a ir melhor. Isso depois a gente consegue transferir para outras trilhas. Mas primeiro tu precisa começar do mais simples. E conta pra gente como que foi o início da tua assessoria de corrida, como foi que tu decidiu realmente ir para essa área de virar um treinador de corrida e virar um treinador de trail também, como que foi o início disso? Cara, basicamente a, a assessoria, como ela é hoje, ela nasceu de uma coisa chamada Maia. Basicamente,
Mas eu mudei a minha vida, aquele papo de pai, né? Quantos, qual o nome do teu filho? O Frederico, Fred. Frederico. Fred, então. Quando o Fred nasceu, tenho certeza que tu falou, agora minha vida mudou. Pois é, eu de verdade, quando a Maia nasceu, eu mudei a minha vida pessoal e profissional. Por quê? Porque eu tinha uma academia em Porto Alegre, morava em Porto Alegre. Cara, academia de treinamento funcional, cara, super bem, gostava de dar aula, tinha sócios legais, caras que a gente não brigava, a gente estava ganhando bem, trabalhando assim, com qualidade de vida, sabe? Não ficava aqueles 200 horas na academia. Cara, tava legal, eu não precisava mudar, tava tudo 100%. Só que nasceu a Maia. E a mãe da Maia, ela conseguiu um emprego muito bom em Santa Cruz do Sul, que é onde eu moro hoje. Então, o que que acontecia? Eu ia para Porto Alegre terça, quarta e quinta, e ficava em Santa Cruz, sexta, sábado, domingo, e saía segunda, né, para Porto Alegre de novo. Então, eu ficava indo e vindo. Cara, tudo maravilhoso, funcionando a vida normal. Ela engravidou, tal, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu achei, inocentemente, que a minha vida seria a mesma quando a Maia nascesse. Eu vou continuar igual, vai dar tudo certo. Cara, aí eu me dei, porque afinal eu era dono da academia, junto com os meus sócios, eu falei, gurizada, eu vou tirar 3 meses de licença paternidade. Vou ficar aqui só na parte fora, não vou dar aula, né? Beleza. Cara, quando eu peguei aquele bichinho no colo, velho, esquece, né? Cara, não vou largar isso aqui, não vou largar por mais. Esquece, mas dinheiro nenhum, velho. Dinheiro nenhum não interessa, não quero saber. Eu vou ficar com ela, vou acompanhar ela, vou estar do lado dela, o que ela precisar. Ela vai ter 24 horas, ela vai ter pai. E aí, quando chegou próximo dos 3 meses, eu vi que não ia dar, velho. Eu vi que não ia dar para voltar. E aí eu cheguei, chamei os meus sócios em Santa Cruz, falei, vem aqui conhecer minha filha e tal. Eles vieram. Falei, gurizada, tem um negócio aqui, ó. Vou ter que largar. Os caras falaram, como assim tu vai largar? Vou largar, né? Vou largar. Tá, mas o que tu vai fazer? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Mas não dá. Eu preciso estar em algum lugar que eu preciso estar com a Maia. Isso pra mim é mais importante do que qualquer outra coisa. Beleza, combinamos lá pra eu sair, enfim. E aí tá, beleza, tá, e agora? O que eu vou fazer, velho? Na época, eu já treinava. Tipo, o aluno que ia correr ali, a gente já corria, né? Eu, um dos meus sócios lá, corria e tal. A gente corria, já fazia as ultras, enfim, tanto que o nome da nossa academia era Ultra Funcional Place. E, pô, cara, eu já tava super bem, assim. E aí eu treinava alguns atletas, né? Alguns alunos ali. Falei, cara, vou tentar isso aí. Vou tentar isso aí. Até porque eu pensei, pô, vou abrir alguma coisa em Santa Cruz. Pô, se eu abrir uma coisa em Santa Cruz, é tiro no pé. Vou começar uma coisa do zero que eu vou ter que ficar das 5 da manhã às 9 da noite, não vou ver minha filha. Vou trabalhar dentro de uma academia. Igual, vou ganhar a micha. Cara, professor de educação física de academia, professor de sala, né? Nada. Velho, como é que eu vou sustentar minha filha? Não dá. Beleza. Aí eu, vou estruturar um pouco melhor esse negócio de assessoria. Na época eu dava treinos por Excel, né? Por Excel, ele mandava ali para os caras. Aí comecei, não, vou procurar alternativas melhores, né? Aí comecei a trabalhar com um aplicativo e tal, pô, esse negócio funciona. E eu falei, velho, vai ser isso. Vou fazer uma assessoria de corrida online e ela vai ser nichada para o treino.
é o que eu gosto, é o que eu, né, que eu estudo, o negócio que eu gosto é isso aqui, e eu vou meter aqui. E aí eu fiz e, cara, graças a Deus, deu muito certo desde o início. E, cara, estamos aí hoje. Mas a assessoria nasceu por causa da Maia, para que eu tivesse tempo para ela, para eu ser pai 24 horas por dia. Legal. E quais são os pilares que tu trabalha na tua assessoria, na tua metodologia hoje? Quais são aí as coisas mais importantes para ti que tu trabalha com os teus alunos? Cara, eu tenho, inclusive, na camiseta aqui da assessoria, está escrito ciência, feedback e resultado. Ciência porque eu entendo que o profissional de qualquer área, ele precisa estar atualizado. Ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa estar antenado no que está acontecendo. Na educação física, no treinamento, as coisas giram muito rápido, as coisas viram muito rápido. E, cara, eu gosto de estudar. Não tenho preguiça para estudar, não tenho preguiça para ler. E quando eu falo da parte científica, eu não falo só do treinamento ali, tipo, do qual zona de treino tu vai fazer, quantos tiros de 400, qual subida tu vai fazer. Não é só isso. É, pô, como é que tá a qualidade do teu sono, que a gente estava comentando aqui? Quantas horas por dia tu dorme? Qual que é como melhorar a qualidade do sono do cara? Isso é ciência. Isso é ciência. Uh, quanta água o cara precisa tomar? O que o cara precisa comer? Qual, sei lá, método de recuperação? O que precisa ser feito? Tudo isso é a parte científica. E vai para expande, né? Quando eu falo também dessa parte de ciência, eu falo, pô, como é que o cara pode ser um melhor pai? Como é que o cara pode ser um melhor marido, mulher, enfim? Como pode se comunicar melhor? Tudo isso influencia na vida das pessoas. E se influencia na vida das pessoas, influencia no treino. Então eu preciso estar ali. Então essa é a parte científica. Feedback. Feedback, cara, eu preciso estar próximo do meu aluno. Eu sei de treinador que não responde o WhatsApp. Pô, como é que, cara. Uma menina, aluna nova, falou assim: pô, pela primeira vez eu vejo um treinador que vê os meus treinos e responde meu WhatsApp. Eu falei, pô, mas isso é o básico. Para mim é antes do básico. Antes do básico. Porque, cara, se eu não souber como que tá como que tá girando o treino desse aluno, como é que eu vou prescrever o resto? E aí, assim, beleza. Aí vai falar, tá, mas a tua assessoria é online, como é que tu vai estar próximo do aluno? Cara, às vezes eu tô mais próximo do que um cara que tem o presencial. Porque quando o cara tá presencial lá numa pista de atletismo, olhando os alunos, enfim, ele tá olhando os alunos, ele tá olhando 20 pessoas lá girando na pista. Cara, o cara não sabe se esse cara tá fazendo um intervalado, se tá progressivo, se tá linear o intervalado, se o cara tá fazendo um intervalo no tempo certo ou tá aumentando. O cara não tá vendo esse ritmo, não tem como ver tudo. Então, às vezes, eu tô mais próximo do que um cara que tá na frente do aluno. Uhum. Então, essa parte do feedback, eu praticamente todos os dias, inclusive sábado e domingo, eu sento um momento do dia para analisar e dar feedback dos treinos dos caras, porque eu sei que para a pessoa é importante, mesmo que às vezes não tenha o que falar. Tipo, era uma rodagem, né? Sei lá, uma rodagem. Cara, às vezes não tem o que falar de uma rodagem, não tem uma super análise que vai fazer. Mas tu foi lá e falou assim, ó, check.
E aí o cara disse, pô, o cara viu meu treino. O cara viu que tô ali. Beleza. Então, se esse feedback, resultado. Cara, é impossível o cara ah, executar os treinamentos com consistência, ter ali, porque eu formulo o treinamento junto com o atleta, junto. Não é o atleta que tem que entrar na minha metodologia, é a minha metodologia que precisa se adaptar à rotina do atleta. Então, beleza, a gente já, pô, viu juntos ali. Tá, vamos montar o planejamento. Pô, se o cara executou esse planejamento, cara, como é que não vai dar certo? Vai dar certo. Não tem erro. Nunca dá erro. Ah, quando que dá erro? Sei lá, daí são coisas fora da curva, sei lá, cara, teve um acidente, um problema de família, sei lá, outras coisas. Mas, então, esses são os três Uhum. pilares que, para mim, é inegociável. E aí, dentro da tua assessoria, tu trabalha também com alguns atletas de alto rendimento, né? E que inclusive representam aí a nossa seleção brasileira em provas internacionais, né? Treinou muito tempo a Ivânia Rambo, o Jefferson Lopes também, que vai representar a seleção, né, esse ano também. E como que é pra ti treinar esses atletas assim? Tu acha que tu tem mais trabalho treinando esses atletas de alto rendimento ou é mais fácil? Como que é a tua relação com eles? Cara, é muito mais fácil segurar um cavalo do que empurrar um burro. Então, cara, quem gosta de treinar, velho, é maravilhoso de treinar, velho. Maravilhoso de treinar. Pro treinador, cara, isso dá tesão no cara. O cara quer, pô, o cara gosta, sabe, do negócio. É meio que uma sensação assim, ó, de, pô, para isso que eu estudei, entendeu? Para esse negócio. Esses atletas, cara, são muito dedicados, né? Todos, tu citou Jefferson, a Ivane, enfim, mas todo atleta que busca a sua auto performance, ele é um bom atleta de ser treinado, é legal pro treinador. Óbvio, esses, vamos chamar assim, mais elite, tem outras peculiaridades detalhes, né? Tipo, nesse nível, é o detalhe que faz diferença. Então, às vezes, um ajuste de estratégia faz toda a diferença no resultado desse cara. Então, tem esses pontinhos, assim, mas, cara, eu gosto de treinar quem quer treinar. E como que tu usa para segurar esses cavalos aí? Como que tu monitora talvez a carga de treino, né? Especialmente desses atletas que estão imprimindo mais volume semanal aí, às vezes, né, 100 quilômetros, 100, 120, 140, talvez. Quais métricas talvez tu utiliza para evitar lesões, evitar um excesso de fadiga neles? Assim, ó, tem. Vamos colocar assim como base que os atletas que passam dos 100 quilômetros várias vezes, tá? Tipo, tem várias vezes, vamos chamar assim, são atletas, primeiro, eles já são experientes. Ninguém faz 100 quilômetros começou ontem. Ninguém. E eu Uhum. não estou dizendo, passou uma vez e. Não. Esses caras continuam 100 quilômetros por bastante tempo. Então, primeiro, são atletas experientes. Segundo, são extremamente dedicados. Extremamente dedicados. E terceiro, os caras estão a fim de pagar o preço do negócio. Porque volume semanal, volume de treinamento, ele é sim o maior determinante de desempenho na corrida. Quanto mais tu correr, melhor tu vai correr. Isso é ponto pacífico. Só que a gente precisa ver a vida, né? Tu tem vida para correr 150 quilômetros na semana? Não sei. A Ivânia, pegando como exemplo,
por muito tempo, o volume dela era 60, 70 quilômetros na semana. Estourando. E conquistando vaga, conquistando título, conquistando prova. Não tinha vida para fazer outro jeito, né? Então, para monitorar essas cargas mais altas de atleta, são atletas que estão querendo uma performance a mais. Ninguém treina 150 quilômetros na semana querendo ser, entre aspas, só finisher dos 15 quilômetros do La Mission. Não, o cara tá treinando 150 quilômetros para bater o recorde mundial dos 15 quilômetros do La Mission, se for pegando esse exemplo. Então, cara, tem que ter muita conversa. Tem que ensinar esses caras, esses atletas, que é uma coisa que eu falei para ti no início desse podcast. A corrida ela é um processo, ela é longo prazo, ela é um zoom out, né? Não é um zoom in. Então, se ele perder um treino porque ele está muito fadigado, porque ele está com uma noite de sono muito ruim, não tem problema. Não tem problema. Porque ao longo do processo de, sei lá, 3, 4 meses para uma prova-alvo, vamos chamar assim, aquilo vai ser uma gota no oceano, não tem problema nenhum. Então, é muita conversa, tem que conversar muito e tem que estar atento ali no treino. Porque o treino começa a dar sinais. Porque outro aspecto interessante é que os atletas têm uma resistência à dor muito grande. Então eles não reclamam de qualquer coisinha. Então tu tem que estar atento ali. Às vezes é a frequência cardíaca que está alterada, é um ritmo que começa, que era fácil, já não está mais saindo. Uma coisa tipo que é muito notável, quando o cara começa a passar do ponto, o cara tem uma frequência cardíaca X para uma rodagem leve. Essa frequência cardíaca começa a aumentar, eu já sei que tem alguma coisa acontecendo. Então, aos poucos tu vai conhecendo o atleta, cada um ali vai... Mas é muita conversa, cara. Tem que conversar, tem que estar perto, senão... tu tá sempre flertando com a lesão, com a quebra, só que tu também tá flertando com a performance, com o desenvolvimento, com o melhor possível desse atleta. Uma frase que tu tem na tua bio ali do Instagram é: treine na cidade e voe na montanha, né? Como que tu faz para garantir uma preparação adequada aí para os teus atletas que estão treinando para provas de trail, mesmo sem ter acesso às montanhas, assim, você faz aquilo ali de esteira inclinada, enfim, treino de força, quais são? Tem alguma coisa diferente que tu treina, que tu tem na tua metodologia, que trabalha com os teus atletas para preparar mesmo sem ter acesso às montanhas, hein? Cara, assim, ó, a grande maioria dos atletas, e possivelmente das pessoas que estão nos ouvindo, elas não moram na montanha. Elas não são o Kilian Jornet que está no meio dos fiordes noruegueses. Não é assim. São poucas pessoas que têm o acesso fácil à montanha, enfim. E tem muitos atletas, muitos atletas mesmo, que moram em cidades litorâneas, vamos dizer assim, e que querem competir na montanha, ou grandes metrópoles onde a montanha realmente fica longe. Então, cara, basicamente, durante a semana, para a grandíssima maioria dos atletas, ele é um treino de cidade. Tu vai fazer, que nem tu comentou, esteira inclinada, tu vai botar uma mochila com peso e vai sair para rodar, tu vai tentar pegar uma subida. Daí, por exemplo, o cara vai fazer uma prova com muita altimetria e ele tem do lado de casa, vamos dizer, sei lá, 300, 400, 500 metros de uma
lombas. De novo, a tua musculatura não tem visão. Ela não entende. Ela entende estímulo. Então, me desculpa, mas tu vai ter que subir e descer essa lomba 50 vezes. 50 vezes. Por quê? Porque isso também treina a tua mente. Porque tu vai precisar disso na prova lá na frente. Então, cara, são essas pequenas coisas, pequenos ajustes, e óbvio, porque assim, a esteira inclinada, ela resolve uma parte da prova, entre aspas. Ela resolve a parte da subida. Mas eu sou o cara que defende que... Defende não. Eu me preocupo não com os 4.000 que eu vou ter que subir. Eu me preocupo com os 4.000 que eu vou ter que descer. Os 4.000 que eu vou ter que descer, eles têm uma tendência muito maior de me tirar da prova do que os 4.000 que eu vou subir. Porque se eu estiver subindo, eu canso, eu paro um pouquinho, descanso e continuo. Agora, a descida, ela machuca, ela quebra. Se eu estourar minha musculatura na descida, como é que eu vou recuperar ela durante a prova? Não vou recuperar mais. E aí, dependendo do grau de dor, eu vou ter que sair da prova. Então, beleza. Resolvi a parte da subida. Pô, vou ter que fazer um treino de força mais específico para garantir que eu tenha uma resistência excêntrica maior. E aí, de novo, é importante, caso a pessoa tenha acesso a uma lomba, para ficar subindo e descendo várias vezes. Vários alunos meus, cara, lá no meu grupo do WhatsApp é psicopatia, velho. Os caras ficam. Vários. E agora tem um. Eu tô treinando o André Arandi, que vai fazer a PTL, que é 300 quilômetros com quase 30 mil. O cara vai passar uma semana correndo lá. Um dos treinamentos que a gente conversou para fazer é um Everesting. O que é o Everesting? O cara subiu e desceu no mesmo lugar até fazer 8.800 metros. Tem noção disso? Cara, tá óbvio, eu tô falando do mais extremo, né, da coisa. Mas, pô, como é que precisa treinar? Então, enfim, eu acho que essas coisas, a gente sempre precisa separar aquilo que eu também comentei aqui. Pô, não, eu quero diversão. Não, eu quero treinar. Pô, treinar é treinar. Não, tu não faz o que tu gosta necessariamente. Aliás, adulto não faz o que gosta necessariamente. Então, vai fazer o que tem que fazer, ponto. Eu preciso fazer isso, deu. E compartilha com a gente aí algum momento que tu passou por um contratempo, talvez, na tua jornada de corrida, um momento de baixa, alguma lesão, talvez alguma adversidade aí em alguma prova que foi uma pedra no teu caminho. Tu consegue pensar em alguma coisa aí? Talvez também o que tu aprendeu com essa experiência? Bom, vamos lá. É holística a coisa, tá? Vamos no coisa. Eu sou meio... tudo se conecta para mim. Eu acho que a pior lesão que eu tive várias. Fascite, canelite. Eu tive toda a zite possível do mundo. Errei muito. E aprendi muito também com cada uma delas. Mas, cara, que foi assim, ó, sinistro, foi a pubalgia. Cara, que coisa terrível. Eu não conseguia tossir, eu não conseguia espirrar, não conseguia me virar na cama direito, nas crises maiores. E obviamente, eu não conseguia correr, cara, não conseguia correr nem 5 quilômetros. E para quem corre, isso daí cara, é a deprê máxima do que existe. E essa pubalgia começou, né, ou depois, olhando em retrospectiva, eu entendi que isso começou
quando eu estava num processo de entendimento que eu deveria me separar, né? Me separar da mãe da Maia. E aquilo, o meu corpo estava dando um Isso. sinal. Estava dando um sinal que algo externo estava acontecendo. Enfim, passado, eu não tinha noção disso, tá? Eu tô olhando em retrospectiva. Acontece que no momento que, pô, tomei coragem lá, a gente conversou e tal, e se entendeu em seguir rumos diferentes, cara, no outro mês eu tava sem zero dor. Zero dor. Eu não tinha mais nada. E aí tu me pergunta, o que que tu aprendeu? Cara, cada uma das lesões que eu tive, toda vez que eu olho em retrospectiva, aquela lesão estava me mostrando alguma coisa que tinha externamente acontecendo na minha vida naquele momento. Então, a lesão ela era um alerta de algum problema que eu não estava resolvendo externamente. Então, algo quase que psicossomático. Uhum. Tem a carga e tal. A gente pode expandir para milhares de lados esse papo, tá? Mas pegando só aqui esse recorte, cara, o que as lesões que eu tive me ensinaram é que elas são um grande aviso, né? E a gente precisa escutar o corpo, precisa uh, nessa jornada de trail é uma jornada de muito autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento. E com o autoconhecimento, tu vai vendo assim, ó, tu vai começando a respeitar o corpo, né? Tu começa a te respeitar mais e cada vez tu vai tendo menos lesão quando isso acontece. Quando tu começa a não te respeitar, a lesão começa a te mostrar que tu não é super-herói e aí faz tu parar. Então isso, cara, me ensinou demais a cada uma delas, mas eu acho que a pubalgia foi a maior assim daí. E tanto é que depois de lá, nunca mais tive uma lesão séria. Dorzinha aqui, dorzinha ali, nananana, várias, Uhum. mas nada. Ah, legal, cara. Obrigado por compartilhar isso aí. Eu acho que ilustra bem, assim, né, como que o nosso sistema de dor no corpo, né, como um todo funciona, né? Um exemplo que eu gosto de sempre trazer para os meus pacientes na clínica, né, é que o nosso corpo ele processa a dor como se o nosso corpo fosse um balde, né, aberto em cima e embaixo tem uma torneirinha ali. E aí a gente começa a sentir, a gente vai sentir uma dor, né, quando os estímulos que vão entrando ali no balde, os estímulos podem ser, às vezes, uma sobrecarga, né? Um treino que você fez quando você não tinha dormido direito, uma falta de uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, uma falta de um treino de força. Os estímulos, né, lesivos, eles são a água que vai colocando no balde. A gente só vai ter uma lesão que vai se cronificar mesmo quando essa água transborda. E aí a gente tem outros mecanismos que a gente pode utilizar, que a gente abre a torneirinha ali embaixo para aquilo ficar se equilibrando. E aí às vezes os estímulos vão entrando, mas a gente está fazendo outras coisas, abrindo a torneirinha ali, cuidando, né, do nosso corpo, seja da nossa saúde mental, né, como tu trouxe aí esse aspecto, como também outros, às vezes um alongamento que tu faz, um treino de força, uma liberação, uma massagem, tudo, um sono adequado, uma alimentação adequada, isso tudo são a gente abrindo a torneirinha ali embaixo para não deixar isso aí transbordar. Então pode ser que você estava passando, né, por esse momento ali de alto estresse, né, mental, emocional, que esse é um estímulo que vai aumentando a água aí desse balde. E aí às vezes o estímulo da corrida ali foi o que fez transbordar aquilo ali. Mas talvez se você não tivesse, né, já tão cheio, né, com aquele balde por causa de todo aquele estresse mental, talvez a sobrecarga da corrida nem teria causado aquela lesão, né? Mas causou porque o balde já estava cheio por outros estressores ali, né? Então o nosso corpo a gente precisa ir
cuidando e modelando isso, pensando nele como um todo, né? Você falou lá no início dessa pergunta, né? A resposta vai ser mais holística. Mas, cara, não tem como a gente analisar o corpo sem ter essa visão mais holística, essa visão, às vezes, biopsicossocial, assim, né? Olhar pra gente como um todo, como seres que têm um corpo, né? Que tem uma fisiologia, mas também que são relacionais, né? Que a gente precisa do nosso ambiente ao nosso redor. Então, é interessante a gente sempre ir pensando nisso, né? Quais são os estímulos que a gente está dando aqui e quais são os outros, as torneirinhas que a gente pode estar abrindo, né? Se talvez eu já estou passando por um momento que está tendo muito estressor na minha vida, talvez eu continuar fazendo meus treinos de intensidade maior, talvez não é uma ideia tão grande, tão boa assim, né? Então, acho que essa sabedoria de conhecer o nosso corpo, entender o momento que a gente está aí, conseguindo moldar o nosso treino de acordo com isso, é uma das melhores estratégias aí pra gente evitar essas lesões crônicas mesmo, né? Eu acho que tu pega muito bem o ponto de, por mais que a gente tente dividir o, sei lá, o corpo, as coisas, a gente tem a tendência de dividir, de compartimentar, né, de separar as coisas, mas, cara, quando tu vai para um treino, né, tu não encontra sei lá, eu vou encontrar o Fetter atleta lá agora é o Fetter atleta lá e não, o Fetter pai vai estar descansando aqui. Não, Uhum. cara, não existe isso. Somos a mesma pessoa. Então, Uhum. às vezes, tu tá indo pro treino com o estresse do trabalho, com o chefe que te mijou, com a mulher que tá te enchendo o saco, com o filho que não deixou tu dormir, e tu tá indo pro treino com toda essa carga. E eu já tive, não vou dizer problema, mas enfim, discussões, conversas com alunos que o aluno chegava para mim, Fetter, olha só, não tá funcionando, viu? Esse negócio não tá funcionando, porque tu me passa os tiros e eu tô piorando. Eu falei, sim, tu sabe, e a pessoa tava se separando. Eu falei, sim, tu sabia que tu tá te separando aí, tá uma carga emocional ferrada, advogado falando com tudo quanto é lado, não sei o quê. Óbvio que vai estar mal, não tem como tu tá voando, não tem como. Então, a gente precisa entender que é a mesma pessoa que vai treinar é a mesma que tem a sua família, os seus amigos e as cargas que nem tu. Eu achei legal a analogia do balde. Cara, a água ela vem de todos os lados, né? De Uhum. todos os lados. Às vezes, só uma torneirinha de, sei lá, da fisioterapia, talvez não vá dar certo, entendeu? Uhum. Às vezes tem que botar a torneirinha da fisioterapia, outra dos amigos, uma outra da psicóloga, sei lá, outra do nutricionista, e ir modelando, assim. Então, a gente, pô, gostei dessa analogia do balde, eu vou fazer esse troço aí, eu vou fazer pô, gostei muito. Obrigado, Francisco. É bom porque dá pra visualizar bem, né? Às vezes se a gente vai usar só termos aí que são da fisiologia, né? Ou da bioquímica do nosso corpo, a gente não consegue entender muito bem como que funciona a dor, porque realmente é algo complexo, né? A nossa dor, ela não está relacionada com o nível de lesão, né? Isso é algo que a gente sabe, né? É o que eu estava conversando ontem até com um atleta que vai representar a seleção brasileira também, né? No Mundial, que tá aí lutando com uma dorzinha, né? E me mostrou as imagens, né? Do que ele tá, da ressonância que ele fez, e eu falei, cara, difícil de eu te dizer porque eu preciso te avaliar, né? Essa imagem aí não necessariamente me diz alguma coisa, né? Eu recebo pacientes aqui que tem uma ressonância, um laudo de ressonância que é um negócio, parece um livro de terror, assim. E o cara às vezes não sente nada de dor. E o contrário também acontece. Tem gente que chega travado na cadeira de roda na clínica e o exame de imagem tá lindo, maravilhoso, não tem nenhuma lesão. Então não necessariamente tá relacionado, né? A maneira que o nosso corpo processa a dor é muito complexo, né? Então depende de vários outros fatores, né? Então às vezes essas analogias aí ajudam a gente a entender um pouco melhor, né? De maneira mais Ah, gostei lúdica. desse negócio. E pra gente aí se encaminhar, Fetter, para as nossas perguntas finais aí, eu vou te fazer algumas perguntas mais rápidas aí. Já passou de 1 hora do teu tempo. Eu fico, E fico contando muita história. não, mas assim que é bom, pô. É pra isso que a gente tá num podcast, né? Não é entrevista da televisão, né? Que é 2, 3 minutinhos. Se um dia tu fosse escrever um livro sobre a tua jornada na corrida, seja como corredor, como treinador, qual que seria o título
E talvez que mensagem principal tu gostaria de deixar para quem fosse ler esse teu livro? Ah, cara, eu acho que seria um livro, tipo, eu já pensei várias vezes em escrever ele do jeito que eu vou te falar. Um livro com histórias, experiências minhas, das corridas, de provas, enfim, de processos, enfim, mas sempre relacionando, sempre dando uma dica ali, ou relacionando com uma parte científica, ou com uma dica que realmente vá tocar a pessoa, tipo um Nascido para Correr ali, que o cara vai contando uma historinha, né, Uhum. lá as tribos, não sei o quê, daí o cara já puxa ah, o David Lieberman, que criou uma teoria que o ser humano evoluiu pela corrida, sabe, uma parada assim. Nome, o título do livro é complicado, mas Não, só a vamos. mensagem central, é isso aí mesmo. Cara, não, o título seria ah, Já Treinou Hoje? Uma jornada de desenvolvimento pessoal através da corrida. Eu acho que Oh, esse seria caraca. isso. Aí a parte Bom, mais bonito pra difícil já tá cacete, né? feita, pô. Agora é só escrever o livro. Bem tranquilo. Boa. E quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte e por que que você admira essa pessoa? Nacional ou internacional? Se tu conseguir pensar em nacional, pode ser. Fica mais próximo Nacional, aí. então. Não, vamos nacional. Porque eu não, tenho, tenho a honra de chamar de uma amiga minha, uma amiga, né, a guria que eu gosto demais, que é a Ivânia. Eu acho que ah, além de ser uma baita de uma atleta, é uma baita de uma pessoa. Eu tive o prazer e a honra de treinar ela desde o início, assim, da parte de corrida dela. Eu vi nascer uma atleta de performance que, enfim, performa muito bem, mas no início não era assim. Ela tinha que desenvolver diversos pontos, desenvolveu, cresceu, evoluiu, e essa atleta também desenvolveu uma pessoa, né, um ser humano melhor. Cara, para tu ter ideia, tinha às vezes no treino dela tinha era tinha o treino, sei lá, rodagem, e tinha lá postar um story, porque ela não conseguia falar, ela não conseguia falar. E hoje, se tu chamar ela para vir no podcast, ela vai vir. Se tu chamar ela para Uhum. dar uma palestra, ela vai ir. Ela é desenvolta, desenrolada, não sei o quê. E eu vi nascer essa pessoa, essa atleta, vi se desenvolver, vi sair do interior de uma coisa de morango para estar comendo, para tomar vinho, sei lá, em Chamonix, entendeu? Então, cara, é uma guria que eu admiro demais como atleta, vi e vejo, ela não tem vida de atleta, né? Quando ela não tinha o sono, né? Quando eu falei de sono, ela era uma que não tinha possibilidade de sono, então ela me fez crescer como profissional também, porque eu tive que estudar muito mais para treinar uma pessoa que não descansava. Então, os treinos tinham que ser tudo certeirinho, assim, não dava para errar muita coisa. Enfim, essa é uma atleta, uma guria que eu admiro demais. Pô, a Ivânia é muito brava mesmo, hein? Ela já veio aí no podcast também quando tava no começo aí dessa reabilitação, né? Depois dessa fratura sinistra aí que ela teve. E esse Bem retorno que ela tá chato. fazendo agora aí ao esporte tá sendo algo que tá sendo muito legal de acompanhar, assim. É incrível mesmo como que ela tá conseguindo voltar, né? A performar já depois de uma fratura, de uma lesão tão grave, né? Igual foi a dela. Zero surpresa. Zero surpresa. Cara, isso eu tinha mais certeza do que. Não sei se eu fui. Vânia, fica tranquilo. Fui lá ver ela lá com a perna quebrada. Mas agora minha dificuldade. Fica tranquilo, calma, vai dar. Deu. E quais são os teus planos aí para os próximos meses? Onde que a gente pode te encontrar correndo?
Eu não sei quando vai ao ar aí o podcast, mas no La Mission, né? Vou estar correndo o La Mission. Depois do La Mission, tem o Campeonato Gaúcho de Ultra aqui. Vou estar participando também. Em novembro, o TMB Bariloche. Ah, boa. Pô, legal. Vai inaugurar essa prova lá, então. Vamos lá. Legal. Pô, essa região aí é muito boa, assim, né? Eu queria muito poder estar lá, mas quem sabe ano que vem, assim, porque ali é uma região, pô, maravilhosa, assim, né? Parece que tá na Europa e tá do ladinho de casa aqui, né? Na expectativa é grande dele, é treinar bastante para chegar lá e passear tranquilo, assim. Vai fazer qual distância lá? 50 e quanto lá? É 50 e poucos. Uhum, boa. Ah, legal, boa, vai curtir demais. Fetter, eu queria te agradecer aí, cara, pelo teu tempo aí, pô, um papo muito bom, gostei bastante aí de conversar contigo, conhecer mais da tua história aí, de como que tu é, tanto como pessoa, como corredor, como treinador, e te agradecer pelo teu tempo, e o microfone é teu, e se tu tiver algum recado aí que tu quer deixar para os nossos ouvintes, algum lugar que tu quer que eles vão para te acompanhar também, pode usar esse momento aí. Bom, eu quero te agradecer esse espaço aí, né, de estar falando, abrindo um pouco mais de história, um pouco mais como eu penso, enfim. Às vezes a gente não, um papo off, né, que a gente teve aqui, não tem como falar as minhas histórias no, tipo, é meio estranho fazer no meu podcast ou no meu Instagram, assim, falar sobre mim, é meio complicado. Então, tu dá um palco aqui, dá uma oportunidade, um espaço, para que não só eu, mas como outros tantos que já tiveram aqui sentado conversando contigo, pudesse expor suas ideias, suas opiniões e, de alguma forma, divulgar, né? Ampliar isso um pouco mais. Então, quem gostou desse papo, né? Primeiro, siga o Trio Tropical, comente esse episódio aí, né? Para me dar uma erguida e dar uma erguida no parceiro. E principalmente ali no Instagram, @CristianoFetter_. Quem gostar, quiser treinar, quiser ajudar a pagar o Colégio da Maia, estamos aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar aí mais esse episódio. Obrigado aí, Fetter. Valeu demais. E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.